Para falar de Heine, é preciso entender um pouco da alma do romantismo alemão, do qual o poeta é um filho legítimo, engredado aos moldes dos byronianos e dos rebeldes que vestiam o luto no corpo, mas também nas palavras e nas ações. Heine foi representante fiel desta casta aristocrática, pela mais belas das nobres artes, a literatura universal. Como citou José Pérez no prefácio de uma excelente coletânea dos escritos raros de Heine, múltiplas facetas se desdobram nas obras de Heine: o lírico, o irônico, o sarcástico, o cronista diário, o polemista vergastante, o revolucionário para vingar-se, notavelmente de seu cariz de poeta que se afirmou imortal. Heine escreve num estilo puro e autêntico, inquestionavelmente reconhecido por uma das autoridades máximas da filosofia alemã, Friedrich Nietzsche, que encontrou no poeta a fidelidade do ideal perfeito do romantismo em todos os sentidos. De sentir a vida e as coisas primordiais relacionadas ao prazer e, sobretudo, ao amor. O ideal feminino, a busca incansável pela fada dos sonhos, a virgem encantada, a ninfa ideal e absoluta. Heine e Byron aqui podem ser apenas comparados pela grandeza do que produziram, mas jamais um sobrepujou ao outro, pois cada qual se conservou e garantiu para si a imortalidade própria na elegância individual e autêntica. Ambos são filhos do romantismo. Fizeram de seus poemas a saga completa do sentir neste mundo. Ele foi erroneamente chamado de Byron alemão, mas sua autenticidade de uma forma absoluta elevou-o fielmente à altura do Lorde Sombrio inglês, não somente pelos gostos parecidos, mas pela maneira dolorosa de ver o mundo. A ironia heiniana é feroz. Seu sarcasmo equipara-se a um Voltaire. Se foi odiado, nós, seus leitores assíduos, conhecedores de sua obra, sabemos por quê. Heine ataca no âmago, na raiz, no coração de seus detractores. Quanto aos seus poemas, são puros. Lembram as cadências harmônicas da literatura clássica da antiguidade. A beleza aqui domina. É a musa ideal e imortal, absoluta, cantada nos ditames simétricos aproximados de um John Keats. A beleza é a verdade, e a verdade é a beleza. Isto é tudo o que vos precisais e necessitais saber para viver neste mundo. Gênio e poeta erradio, sensível ao extremo, irrequieto, atormentado pela beleza e pelo amor. Eros no plano mitológico, conheceu os negrumes sinistros da vida, a indiferença fria e a perversão de algumas mulheres, o inacessível do eterno feminino. O poeta sofre os 1000 desdéns das musas ingratas que desprezam e fogem de seus admiradores. Neste impenetrável mundo feminino, outro poeta, este mais acabrunhado, conhecido por Charles Baudelaire, escreverá: a mulher é um ser inacessível. Resgatei aqui neste vídeo alguns fragmentos raríssimos de um programa apresentado pela Rádio Cultura FM no ano de 1992 sobre o poeta alemão Heinrich Heine. O áudio é gravado em fita magnética, por isso é mediano, mas valerá pela raridade, porque não se encontrará outro com esta mesma facilidade. Apreciem.
Após essas confissões, cara senhora, compreenderá prontamente que eu não posso permitir que leia minhas memórias e minha correspondência tal como deseja. Entretanto, um cortesão de seu charme, tal como sempre fui, simplesmente não pode recusar qualquer de seus desejos, assim, sem mais nem menos. E como testemunho de minha boa vontade, tratei de encontrar outra maneira de satisfazer a amável curiosidade que brota de uma afetuosa preocupação com meu destino. Com esse propósito, escrevi as páginas seguintes, e você aqui encontrará ampla quantidade da informação biográfica que lhe interessa. Tudo o que é significativo e característico foi aqui fielmente relatado, e a interação de ocorrências externas e eventos psicológicos íntimos lhe revelarão a assinatura mesma de meu ser. O véu cai de minha alma, e você pode contemplá-la em sua bela nudez. Ela não tem manchas, somente ferimentos. Ah, e somente ferimentos infligidos por amigos, não por inimigos. A noite está muda. Não há nada além da chuva lá fora tamborilando sobre os telhados e o vento de outono suspirando tristemente. Neste momento, meu miserável quarto de doente é quase que voluptuosamente aconchegante. Estou sentado, livre da dor, em minha grande poltrona. Então, ainda que o trinco não se mova, sua adorável imagem entra e você se deita nas almofadas a meus pés. Recline sua linda cabeça em meu joelho e escute sem olhar para cima. Eu vou lhe contar o conto de fadas de minha vida. Caso grandes gotas caiam algumas vezes sobre sua cabeça cacheada, fique calma, não é a chuva vazando pelo teto. Não chore, somente acaricie minha mão em silêncio. Heinrich Heine. Coração de pombo, bico de abutre. Primeiro programa: judaísmo, dinheiro e amor contrariado. Ou o poeta como pária. A amarga batalha pela herança após a morte do tio, em 1847, haverá rancor. E talvez, também, inveja. O tio Salomon, por sua vez, sustentará generosamente a Heine enquanto viver. A relação com o tio é a mais difícil de sua vida, e ele chegará a aplicar golpes para arrancar-lhe dinheiro. Da mesma maneira, mais tarde, em Paris, cobrará 500 francos de Meyerbeer para escrever uma crítica favorável de sua última ópera. Ei, Harry, você não tem do que reclamar. Quando te faltar dinheiro, você pode visitar alguns bons amigos em suas casas e ameaçá-los assim. Eu os porei em tal ridículo em meus próximos livros que nenhuma pessoa decente quererá mais ser vista ao seu lado. Ou então você pode ridicularizar algum nobre. Você tem recursos mais que suficientes nas mãos. O poeta Heine, que vê a si mesmo como uma potência mundial, jamais admitirá em seu íntimo que a verdadeira potência mundial é o banqueiro Heine. Ele estudará direito, primeiro em Bonn,
depois Göttingen e finalmente em Berlim. Tentará por todos os meios obter uma cátedra universitária que não será conquistada nem com a conversão ao cristianismo. Frequentará em Berlim o sofisticado salão de Rahel Varnhagen, onde tem lugar um verdadeiro culto a Goethe. Heine não compartilha essa admiração. Heine critica veementemente o velho Goethe por propagar um classicismo politicamente reacionário, identificando Goethe com o período artístico que seria superado por uma literatura politizada. Em 1831, atraído pela revolução que coloca no trono da França o rei cidadão Louis Philippe, e também pelo pensamento socialista cristão de Saint-Simon, Heine deixa a Alemanha e passa a morar em Paris. Belo berço de minha dor, belo túmulo de minha paz. Bela cidade, devemos separar-nos. Adeus, grito em sua direção. Dessas confissões, cara senhora, compreenderá prontamente que eu não posso permitir que leia minhas memórias e minha correspondência tal como deseja. Entretanto, um cortesão de seu charme, tal como sempre fui, simplesmente não pode recusar qualquer de seus desejos, assim, sem mais nem menos. E como testemunho de minha boa vontade, tratei de encontrar outra maneira de satisfazer a amável curiosidade que brota de uma afetuosa preocupação com o meu destino. Com esse propósito, escrevi as páginas seguintes, e você aqui encontrará ampla quantidade da informação biográfica que lhe interessa. Tudo o que é significativo e característico foi aqui fielmente relatado, e a interação de ocorrências externas e eventos psicológicos íntimos lhe revelarão a assinatura mesma de meu ser. O véu cai de minha alma e você pode contemplá-la em sua bela nudez. Ela não tem manchas, somente ferimentos. Ah, e somente ferimentos infligidos por amigos, não por inimigos. A noite está muda. Não há nada além da chuva lá fora tamborilando sobre os telhados e o vento de outono suspirando tristemente. Neste momento, meu miserável quarto de doente é quase que voluptuosamente aconchegante. Estou sentado, livre da dor, em minha grande poltrona. Então, ainda que o trinco não se mova, sua adorável imagem entra e você se deita nas almofadas a meus pés. Recline sua linda cabeça em meu joelho e escute sem olhar para cima. Eu vou lhe contar o conto de fadas de minha vida. Caso grandes gotas caiam algumas vezes sobre sua cabeça cacheada, fique calma. Não é a chuva vazando pelo teto. Não chore, somente acaricie minha mão em silêncio.
judaísmo, dinheiro e amor contrariado. Ou o poeta como pária. Surpreendentemente, o nome Heine surge inusualmente cedo. Em um judeu de Estrasburgo, no ano de 1334, e em um antepassado do poeta, no século XVII. Os judeus ainda não tinham sobrenomes nessa época. É somente ao final do século XVIII que são forçados pelo governo alemão a adotá-los. Eles frequentemente escolhiam nomes de cidades. Dessa maneira, um Simão da cidade de Breslau poderia passar a chamar-se Simão Breslauer. Ou um Chaim poderia tornar-se Chaim Bückeburg, tal como um avô do poeta. Fui à cidade para ver o lugar original onde meu avô tinha nascido. A vovó, essa era de Hamburgo. O avô conquistara uma situação financeira confortável. Tinha casa própria, 2 criados e fora cofundador de uma união para o estudo dos ensinamentos de Deus, para a visita dos doentes e para a caridade, tornando-se um respeitável membro da comunidade. Alguns de seus inúmeros filhos desenvolverão carreiras cintilantes em Paris, Bordeaux ou Hamburgo, onde Salomon chega em 1774. Veste um par de calças de couro e tem 17 anos e alguns trocados no bolso. Ao lado dos Rothschild, Salomon Heine se tornará um dos homens mais ricos da Europa, com quem o precocemente famoso sobrinho Heinrich manterá uma relação de amor e ódio durante toda a vida. A melhor coisa que há em você, tio, é que você usa meu nome. Não guardo rancor, ainda que o coração se rompa. Amor perdido para sempre. Não guardo rancor. Mesmo que você brilhe envolta em brilho de diamantes, luz nenhuma ilumina a noite do seu coração. Isso eu já sabia. Eu vi você em sonhos e vi a noite dentro do seu coração. E no seu coração vi a serpente fincando os dentes. Eu vi, meu amor, como você é miserável.
agraciado pelo destino. Uma mistura de cavaleiro andante e eterna criança, em 1764 é convidado pela abastada e culta família Van Geldern, onde conhece a filha mais jovem do casal, que às vezes se faz chamar Pyra e às vezes Betty. Seu filho Harry, mais tarde Heinrich, quando se converta ao cristianismo, gostará de metamorfosear a designação de local Van Geldern por um aristocrático von Geldern. Costumes judaicos, pedir a mão de uma moça, consegui-la e casar-se, somente era possível após longa demora. A resoluta noiva teria que empreender uma longa batalha contra a resistência da comunidade judaica, que a princípio impedia que alguém sem recursos se estabelecesse em Düsseldorf. Dificuldades em consequência da melhor situação em que viviam os judeus na cidade de Düsseldorf, que em 1796 tinha sido ocupada pelos franceses e na qual havia de 300 a 400 judeus. Não no gueto, mas tampouco totalmente livres e com os mesmos direitos dos outros cidadãos. Judeus que quisessem casar-se deviam solicitar uma autorização às autoridades alemãs, e eles eram controlados também pelos representantes da comunidade judia para limitar o número de casamentos. Era um jogador que sabia perder sem crispar-se. Quando o negócio de tecidos começa a declinar, ele assume a coleta principal da loteria em Düsseldorf. Devido a um amigo de negócios inglês que transportava mercadoria importada de Manchester, seu primogênito é batizado de Harry. De elogiar a ilimitada sede de viver do pai, sua disposição alegre, sua busca de prazer. Heine amava seu pai, sua paixão pelas cartas e pelo jogo de soldadinhos, pelas atrizes, pelos cavalos e pelos cães. Ele amava sua beleza, na qual devemos acreditar, já que nenhum retrato seu foi conservado. Do mundo e foi durante muito tempo um homem maravilhosamente belo. A cabeça empoada, uma trancinha atrás que não pendia, ficando presa ao crânio com um grampo de tartaruga. Suas mãos eram cintilantemente alvas e eu as beijava com frequência. É como se eu ainda pudesse sentir seu doce aroma, que ardendo penetra em meus olhos. Eu amava muito meu pai, pois jamais pensei que ele pudesse morrer. Nunca, em nenhum lugar, encontraremos tais hinos louvando a mãe. A mulher que há no pai, de quem ele destaca a beleza algo hipersuave, sem caráter, quase feminina, esta será o amor da vida de Heine. Ela equivale a ele mesmo. A
A frase, dentre todas as pessoas, ele foi quem eu mais amei nesta terra, faltam as 3 palavras bíblicas. Como a mim mesmo. Narciso Heine olha para e reconhece o retrato empoado e rococó de Samson Heine. Querido e belo, eu o vi tão jovem em sonho, tão suave como um anjo, e tão pálido, tão dolorosamente pálido. Só os lábios são vermelhos. Logo, a morte os beijará brancos e se apagará a luz celeste que rompe de teus piedosos olhos. Mais segura e inabalável que Heine terá com uma mulher. Isso, entretanto, é aniquilador para sua vida erótica, pois lá vive-se como em um túmulo. A busca, em vão, do amor perpassa sua obra e infiltra-se em toda a sua vida. Os anjos o chamam de alegria celeste. Os demônios o chamam de tormento infernal. Os homens o chamam de amor. Ele não conseguiu escapar desse tormento infernal. E se a partir dele Heine cunha os mais belos poemas da língua alemã, o metal incandescente envenena suas artérias.